Olá pessoal, então, meu nome é Jonathan Kreutzfeldt, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a população, sobre alguns indicadores econômicos e vamos acabar utilizando a Itália como exemplo porque ela está passando por uma situação aí um pouco mais complicada nessa questão do coronavírus, tá ok? Então a Itália é um país europeu com cerca de 60 milhões de habitantes, é um país com uma população bastante envelhecida, expectativa de vida elevadíssima, o que é muito bom, né? Mas por conta justamente de algumas características demográficas, ela está presenciando aí um pouco mais de dificuldades com relação ao número de mortes, né? Durante esse período do coronavírus. Então vamos avaliar algumas características demográficas da Itália. Aqui nós temos uma pirâmide etária, onde que a pirâmide etária, todo mundo aqui já deve saber, que é um elemento gráfico onde que você tem na base, né, a quantidade de pessoas, aqui em milhões de pessoas, para cada faixa de 4 anos de idade, né? Onde que a gente vai fazer sempre, dentro da pirâmide etária, a divisão do sexo masculino e do sexo feminino, né? Então a gente pode notar, na maior parte dos países, não é o foco aqui agora também, mas a gente pode notar que normalmente nasce mais meninos e na faixa etária mais adulta a gente já vai ter mais mulheres. Isso tem a ver com a questão da expectativa de vida das mulheres maiores, mulheres se cuidam mais, mulheres têm menos trabalho insalubre ao longo da vida, e isso ainda é uma característica muito forte em vários lugares. Mas voltando à pirâmide etária aqui da Itália, então dados de 2017, de 0 a 19 anos a população é considerada jovem. Tá? Então, você que tem 0 até 19 anos de idade, né, você pertence à faixa jovem. Jovem em geral é para estudar, né? Alguns países até têm legislação que permite trabalhar formalmente durante esse período. O Brasil também é um país nesse contexto, né? Mas em princípio é uma população economicamente inativa. O que é inativa? É a população que ela pode até gastar dinheiro, né? Mas ela precisa de alguém ativo, alguém que esteja trabalhando. E a pirâmide etária da Itália ainda tem uma faixa etária de adultos. Adultos é a faixa etária que vai de 20 a 59 anos. Tem uma grande faixa etária aí de adultos, né? Onde que você tem, principalmente entre 45 e 50 anos, o ápice da população do país. Como assim o ápice da população de um país? Né? A maior quantidade de gente dentro do país é entre 45 e 54 anos. Se eles são migrantes, se eles são nascidos lá, a gente tem condições até de descobrir. Mas, em geral, essa geração aqui que está trabalhando, no futuro próximo, provavelmente estará aposentada. O que é um grande problema para a Itália do ponto de vista previdenciário. Observamos aqui, logo de cara, então, a população que tem mais de 60 anos de idade. 60 anos e lá em cima tem uma barrinha de 100 anos ou mais. Então, daquela barrinha em diante, é infinito. Nós temos aqui uma enorme quantidade de idosos. E para você entender como isso é grande, né, quando se trata da pirâmide etária da Itália, né, a gente tem aqui uma pirâmide etária do Brasil. Né? Ela não tem o mesmo formato, o mesmo padrão de elaboração, mas aqui é a pirâmide etária do Brasil. Lá em 2010, no último censo que nós tivemos, lembrando, o censo é a contagem da população, né? Não é exatamente uma contagem com catraca, mas é um volume de informação muito grande que a gente costuma levantar a cada 10 anos. Esse ano já foi adiado o censo para o ano que vem, né? Se tudo der certo, ano que vem eles vão fazer a contagem da população, os dados do censo vão aparecendo, né? Provavelmente no ano seguinte. Então a gente retardou aí em um ano, né, a elaboração do censo. Isso já aconteceu no começo dos anos 90, transição econômica forte, severa, que aconteceu ali nos anos 90 também, fez com que o presidente Collor também teve que adiar a elaboração do censo. Então não é a primeira vez que isso acontece, não. Então qual a diferença dessa pirâmide etária que a gente está olhando aqui do Brasil para a pirâmide etária da Itália? A gente tem um volume, aqui a gente tem no Brasil um formato um pouco mais de coxinha, aqui a gente, sei lá, uma espaçonave, né? A gente tem uma coisa com uma cintura mais elevada, ou seja, tem pessoas mais velhas na Itália. Aqui no Brasil a gente percebe que a quantidade de adultos relativamente jovens mais não no contexto de jovem de 0 a 19 anos. Então os adultos, a faixa de população economicamente ativa do Brasil, ela é mais jovem do que a faixa de trabalhadores italianos, tá? Porque o total da pirâmide etária deles tem muito mais idosos e o nosso tem bem mais jovens. Então a faixa etária dos jovens aí
que tinham entre 10 e 19 anos durante o censo 2010, né? É uma faixa etária aí parecida com a que tem de 20 a 29 anos. Eu tinha entre 20 e 29 anos durante o período do censo de 2010. Então a minha faixa etária aqui, ó, é uma das maiores que existe do ponto de vista da economicamente ativa, da faixa da população economicamente ativa, que é a que trabalha formalmente e tal, faz a economia toda girar. É a que garante as aposentadorias e é a que garante a educação das pessoas aqui nessa faixa, onde que em tese elas não deveriam trabalhar. Observe que os valores de idosos do Brasil ainda são muito menores. Então a preocupação previdenciária deve existir, porque no futuro não tão mais distante a gente vai ter uma pirâmide etária desenvolvida, mesmo não sendo um país desenvolvido. Vamos adiante. Nascimentos por mulher. Uma das grandes preocupações dos italianos com relação à demografia é a questão da taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a quantidade de filhos por mulher. De acordo com a OMS e com a ONU, a gente precisa de uma taxa de 2,1 filhos por mulher para ter a taxa de reposição perfeita da população que a gente tem num determinado país. 2,11 na verdade eles falam. E o que seria esse ponto 11 a mais do que 2 filhos por mulher? Seria a taxa, infelizmente, de mortalidade infantil. Então a gente precisa de 2 pessoas, né, em tese um homem e uma mulher, deixando no mundo 2 pessoas para ter a reposição perfeita das famílias, correto? Né? Então o 2,1 é essa margem de erro, considerando já uma taxa de mortalidade infantil. Lembrando que mortalidade infantil são aqueles nascidos vivos que não chegam a completar 1 aninho de idade. Voltando ao que nós temos aqui, né? A Itália está com 1,35 filhos por mulher. Então a Itália certamente já precisa muito de imigrantes para conseguir compor a sua população. E um dos próximos vídeos que eu devo postar é com relação a migrações. Não esqueça de curtir esse vídeo, você que está vendo pelo YouTube, não esqueça de seguir essa página, pelo menos por enquanto a gente tem essas aulas à distância, essas aulas online aí durante o período do coronavírus. Quem assistir depois, né, legal, pode continuar no canal, a gente deve continuar enviando materiais com alguma frequência. Então aqui a gente observa que a Alemanha, Itália, Espanha, a gente tem uma taxa de fecundidade muito abaixo daquela esperada. Qualquer demógrafo costuma dizer que abaixo de 1,5 ou 1,5 filhos por mulher, a taxa de reposição já é praticamente irreversível. Países que atingem essas taxas de fecundidade, como a Europa tem, elas dificilmente vão conseguir reverter essa taxa de fecundidade, vão conseguir mudar a cabeça das pessoas para ter mais filhos, e esses países vão precisar de migrações. E as migrações vêm com alguns problemas, que são de adaptações culturais, religiosas, tanto para quem chega quanto para quem está recebendo, tá ok? Vamos adiante. Expectativa de vida. A expectativa de vida na Itália hoje, considerando ali 2016, é de 82,5 anos. Só para ter uma ideia, no Brasil essa expectativa está na faixa de 76 anos. Tá? Então é uma das melhores expectativas do mundo, uma das menores fecundidades do mundo. O que significa? A população nascida na Itália está bastante envelhecida. Tá? Então, taxa de crescimento da população negativo, grande parte dos anos ela é negativa ou positiva, só que 0,5%, coisa assim, e a população é de 60 milhões. Aqui no site do IBGE a gente encontra mais algumas informações, como por exemplo, população de 15 anos ou mais com idade economicamente ativa, 50%. Tá? Então 50% da população italiana está em idade ativa, não necessariamente é trabalhadora e está formalmente registrada. Indicadores sociais, esperança de vida, aqui já atualizado para 2018, 83,4 anos. Uma das melhores do mundo, com certeza. Meio ambiente, áreas cultivadas, 31%. Depois eu vou usar essa questão das áreas cultivadas. A Itália é um país extremamente urbanizado. Isso favorece muito a disseminação de vírus. Vírus que é uma coisa que se dissemina com o contato das pessoas. Quanto mais urbanizado o lugar for e quanto mais próxima for essa urbanização, pior o contexto que vai se inserir aí esse lugar devido a esse contato mais favorecido. Se pegar uma área rural, uma área onde as pessoas moram afastadas, certamente a disseminação é bem menor.
População, densidade demográfica, 205 habitantes por quilômetro quadrado. Só para você ter uma ideia, a densidade demográfica do Brasil é de aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado. Fazendo uma conta bem superficial, mas é 10 vezes menor. Então, é 10 vezes menor o contato médio entre as pessoas no Brasil do que lá na Europa. Isso já dá para verificar também com relação à Amazônia e os indicadores de São Paulo. São Paulo tem uma urbanização muito mais condensada e isso favorece bastante a contaminação das pessoas. Outras informações aqui: 75% da população italiana tem acesso à internet, consumo calórico mais de 3.000 quilocalorias por dia. Enfim, quando você passeia por um site como o do IBGE, você consegue obter muitas informações a respeito dos indicadores sociais e econômicos desse país. Vamos lá. Densidade demográfica. Então agora eu quero falar um pouco sobre a densidade demográfica da Itália. A gente sabe que tem 3 principais polos econômicos dentro da Itália. Um deles é Nápoles, Roma, e aqui ao norte a gente vê Milão, na Itália, e a gente vê um traçado de alta densidade demográfica, densidades demográficas chegando a 2.000 pessoas por quilômetro quadrado, entre Milão até a foz do Rio Pó, ali onde que está a Veneza. Então a Itália é um país com altíssima densidade demográfica. Dentro da Europa é um dos países que mais tem densidade demográfica e esse com certeza é um dos principais motivos da Itália estar enfrentando tantos problemas relacionados com o coronavírus. A gente sabe que higiene é muito importante, que a atitude dos órgãos públicos é importante, mas esse colapsado que a gente tem na sociedade italiana, ele com certeza favoreceu muito a disseminação rápida do vírus. Então aqui a gente observa e sabe que o norte também é uma região muito rica, uma região onde que as pessoas têm uma grande condição, de se deslocar, de sair, querer ir para o shopping, fazer esse tipo de coisa, e se estoura um pouco mais do que o tempo desejado, isso com certeza favoreceu aí o problema. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma imagem de como em geral as pessoas costumam enxergar uma cidade italiana. A pessoa vai visitar Roma, vai visitar Milão, ela vai encontrar muitas áreas onde que você tem grande parte da população vivendo dessa forma. Então as redes urbanas são com ruas estreitas, são com prédios muito estreitos e que você tem muitas pessoas morando dentro desses prédios. É um Minha Casa Minha Vida luxuoso entre as principais cidades do mundo, aí, podemos dizer dessa forma. Então nas grandes cidades você vê muito essa paisagem, isso vale para a média geral aí da Europa, salvo exceções. E muita gente quando pensa no norte da Itália pensa nos grandes campos limpos dos Alpes europeus e italianos. Então você imagina talvez essa realidade, só que essa realidade aí representa um percentual populacional muito pequeno. As áreas cultivadas estão na faixa de 30% do território, só que a população que mora nelas é muito pequena. Se no Brasil a gente já tem mais de 80% da população vivendo em cidades, onde que a gente tem uma agropecuária muito grande, onde que a gente tem, na verdade, uma mecanização dessa agropecuária bastante grande, que favorece uma redução populacional, imagina na Itália. Na Itália, a maior parte das pessoas vive em área urbana, absolutamente, mais de 90% vive em área urbana, trabalha numa fábrica, enfim, tem contato pra caramba com as outras pessoas. E para quem imagina que o interior, mas isso ali deve ser uma foto de Roma, Milão, sim, só que aqui a gente está olhando uma cidade minúscula do sul da Itália que tem 3.000 habitantes. Até chegou a ter uns 10.000 habitantes no passado aí, mas hoje ela tem 3.000 habitantes. E olha como é que as pessoas moram. Ruas estreitas, prédios com grande quantidade de habitações, num único quilômetro quadrado. Então cidades pequenas que têm uma alta capacidade de conectar as pessoas. E aqui a gente vai olhar diretamente questões relacionadas com o coronavírus. Então essa aula aqui também serve como atualidades, para você que é terceiranista principalmente. Aqui a gente tem um site que eu gosto bastante, aqui tem um link do site, então, que vai falar sobre coronavírus. Eu costumo usar esse site na minha aula de população para falar de vários indicadores ali que a gente tem em tempo real, estatisticamente falando, sobre informações diversas sobre o planeta Terra. Só que agora eles fizeram um link específico sobre coronavírus, Hoje às 8 da manhã não, 10h50 da manhã é o momento que eu preparei esse PowerPoint, a gente tinha 286.000 pessoas
casos de coronavírus, né? 11.889 mortes, infelizmente, relacionadas com isso. E 93 mil pessoas recuperadas, aquelas que já tiveram a doença e conseguiram a imunidade. Então aqui a gente tem nesse site, fica a sugestão, segue esse site ali, dá uma olhada, dá um atualizar ali de vez em quando, que ele realmente é um dos mais eficientes na resposta sobre esses dados. Né? Aqui a gente tem os dados da China, 80 mil casos novos de hoje, né? Foi acessado hoje de manhã, 41 casos, novas mortes, infelizmente, 7 pessoas. O da Itália de manhã não estava atualizado, eles devem ter lá o horário deles de divulgação desses dados e, infelizmente, devem ter muito mais mortes registradas do que, por exemplo, a Espanha, que hoje é o segundo lugar mais atingido pelo coronavírus nesse momento. E se eu corri aqui, a tradução automática do Google, na verdade é Irã, né? Então ele entendendo como Iran, né? Tu escreveu errado e aí fica eu corri, né? Essas traduções do Google aí nem sempre são muito boas, né? E aí o Brasil, puxei lá de baixo, né? O Brasil ainda não é um dos lugares que sofreu mais com o surto, por enquanto, pelo menos. Esperamos que continue assim. Brasil, 986 casos novos 16, né? Mortes 12, mais uma, isso hoje de manhã, às 10h50 da manhã. Eu quero falar um pouco sobre essa imagem que a gente vê aí em alguns grupos de WhatsApp e que infelizmente corresponde à verdade do que aconteceu na Itália e no Brasil entre o primeiro dia de caso do Brasil e da Itália e o 23º, 24º dia em cada um desses países. Vamos lá, primeiro caso na Itália, dia 30 de janeiro, né? Então, o primeiro caso no Brasil, 26 de fevereiro, foi um mês depois. Então, um mês depois a gente pode ter uma situação igual, semelhante, parecida, esperamos que não é? A Itália. 23º dia, 155 casos e 3 mortes. O Brasil tem 4 vezes mais casos, com 621 e 7 mortes. Então, é muito preocupante essa informação. Quando o pessoal fala, fica em casa, é para ficar em casa, né? É para ficar em casa. 49º dia na Itália, né? 3 mil mortes. 3 mil mortes no 49º dia. Então, olha só, né? Do 23º, 3 mortes. 49º, 3 mil mortes. Então, leve a sério, né? Brasil, nós temos 621 casos no 24º dia, então já é pior do que o que aconteceu na Itália. E se esse 49º for proporcionalmente pior, a gente tá ferrado, a gente tá lascado. Tá? Então, fica em casa. Como eu já falei, a urbanização do nosso país, ela também é alta, só que ela não tem ela não é tão condensada quanto a da Itália, tá? Então a gente tem uma perspectiva provavelmente um pouco melhor do que essa da Itália, porque eles também demoraram para tomar atitudes, 2, porque a urbanização deles é realmente muito concentrada, tá? E por hoje era isso, por essa aula. Né? Obrigado, dê o seu like ali. Em breve nós teremos outras aulas disponibilizadas. Valeu!